Meio-dia e 43, de volta às notícias do Distrito Federal. Um tornado atingiu a área rural de Planaltina. Ainda bem que os moradores gravaram com o celular, porque ia ser difícil da gente acreditar. O estrago só não foi maior porque esse tornado ficou ali restrito a uma região de plantações e não se aproximou das casas. A Vitória Mello foi ao Instituto Nacional de Meteorologia para buscar uma explicação. Vitória, esse fenômeno é raríssimo aqui no Distrito Federal. Como é que a gente explica? Boa tarde. A explicação está na instabilidade atmosférica, Felipe, e é um fenômeno que não ocorre com frequência aqui no Distrito Federal. Mas quem vai explicar detalhes para a gente é o meteorologista Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio. Para começar, explica para a gente o que é um tornado. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Bom, um tornado nada mais é que uma nuvem funil que se desprende da base da nuvem e chega a tocar o solo. E nesse caso lá de Planaltina, o que provocou esse fenômeno aqui no Distrito Federal? Olha, a forte instabilidade atmosfera. Nessa época do ano, estamos no período chuvoso, o calor e a alta umidade do ar são os componentes, os ingredientes básicos para a formação dessa instabilidade. E dentro dessa instabilidade tem as nuvens chamadas cumulonimbus. É justamente as nuvens que dão origem a esse tipo de fenômeno. Só para a gente lembrar, o nosso telespectador lembrar, as cumulonimbus são as mesmas nuvens que provocam raios, aquelas chuvas intensas no final da tarde e costumam provocar inclusive granizo. O problema do tornado é quando ele encosta no solo, é isso? Exatamente, a grande preocupação é quando toca o solo. O tornado, na verdade, já é a nuvem funil que toca no solo, mas preocupa por quê? Porque os ventos superam os 80 km por hora e, a depender da localidade que ele atua, pode provocar danos, pode provocar, inclusive, vítimas fatais. Então, é sempre uma preocupação quando esse sistema toca o solo. Nesse caso lá em Planaltina chegou a tocar, né? Como é um tornado, chegou a tocar no chão. Exato, foi um tornado, como a gente pôde observar nas imagens, né? E vale ressaltar que há uma distinção. O processo físico em si é o mesmo, mas a nuvem funil, quando sai da base da nuvem e não toca o solo, nós chamamos justamente de nuvem funil apenas. Quando toca o solo é justamente o tornado, e quando essa mesma nuvem funil toca uma superfície líquida, nós denominamos de tromba d'água. E nesse caso em Planaltina, as pessoas filmaram essa cena, o que assustou muita gente, porque é uma imagem que a gente não está acostumado a ver aqui no Distrito Federal. Exatamente, então acaba chamando a atenção e obviamente que mete medo, e devemos ter medo principalmente se esse sistema estiver muito próximo da gente, né? Só para a gente lembrar também, vale lembrar que aqui no Distrito Federal tivemos um relato, um registro de tornado em 2014 ali na região do aeroporto. Então não é tão comum, mas frequentemente, periodicamente surgem sistemas como este. E nesse caso aconteceu em uma área rural. Também pode ocorrer em áreas residenciais. A dica para a população é, caso se aproxime ali da sua casa, saia do local? Olha, exatamente, pode ocorrer, como a gente pode ver, né, não só em áreas rurais, mas também em áreas urbanas e até sobre regiões costeiras, ou seja, sobre superfície líquida. A população deve sempre buscar proteger, porque esses ventos acabam arremessando objetos para todos os lados, e esses objetos podem aí provocar algum acidente, pode vir a vitimar alguém. Então a população deve com certeza procurar abrigo. Porque às vezes a gente repara, uma nuvem mais distante, ali se formando essa nuvem funil, que não chega ali a encostar no solo. Mas é bom já ficar ali atento, se for descendo, para que a população, fique em alerta. Não, sem dúvida. O processo inicial de um tornado é justamente a nuvem funil. Então, qualquer situação similar, a população deve procurar abrigo. E, Olívio, como que fica o tempo aí para os próximos dias, hoje à tarde? Será que teremos mais registros de tornado por aí? Olha, a previsão de tornado é muito difícil, extremamente difícil fazer com tanta antecedência. O que a gente sabe é que o Distrito Federal, a região central do Brasil, vem passando por processo de instabilidade porque nós estamos no período chuvoso.
Hoje à tarde é mais um dia de tempo quente, úmido, abafado, que pode formar as nuvens cumulonimbus. Então temos instabilidade, independente do tornado ou não, a população deve ficar atenta porque essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem provocar aí alguma queda de árvore, alguma queda de galho. Então toda uma preocupação aí com as chuvas que acabam sendo fortes neste período. Para saber detalhes sobre esse tornado que atingiu ontem lá Planaltina, teria que ser feito um estudo, né, para saber velocidade, como que foi, o que destruiu, qual foi o rastro, né, que ele passou, talvez estragando ali. Exatamente. Como é um sistema muito pequeno, a gente chama de escala pequena, microescala, né? Então atua em um bairro, em uma área pequena, como a gente pode ver no vídeo. Então é necessário, quando a gente não tem instrumento medindo na hora, é necessário um estudo para ver os impactos, os danos provocados pelos ventos e a partir daí sim denominar a intensidade do tornado. Certeza de previsão de tempo, então, para os próximos dias, para hoje à tarde, é mesmo chuva, vento, possibilidade de raio, tornado, não dá para prever, né? Com certeza, a instabilidade está presente aí, devemos ter chuva pelo menos até o final de semana, pelo menos, e a gente destaca que essas chuvas podem ser fortes, podem provocar, e a gente chama atenção também aos amigos motoristas, né? Na hora da chuva, pista fica escorregadia, visibilidade reduzida, o que aumenta aí o risco de incêndio. Então, todo um cuidado no momento da chuva. Muito obrigada, Olívio, pelas informações. Então é isso, né, Felipe? É importante ter todos os cuidados, como o Olívio disse, né? Caso alguma nuvem funil vá se aproximando aí da sua casa, já fique em alerta e se der, né, se retire do local porque os ventos são fortes e podem arremessar, né, alguns objetos que podem machucar alguma pessoa. Então fica a dica, tem chuva aí para hoje à tarde e para os próximos dias também. Eu volto com você. Obrigado, Vic.